eu vejo que o senhor tem sido, no último período, até por alguns instrumentos, meios de comunicações, como alguns dizem, jornalões, indevidamente e injustamente atacado. Mas de injustiça o senhor conhece, doutor Zanin, porque o senhor é responsável por provar ao Brasil a maior injustiça que foi cometida na última década. Chegam ali eu acho um absurdo, assim, quando levantarem a acusação de qual o seu notável saber jurídico, doutor Zanin, erga essa decisão da Organização das Nações Unidas. É a primeira decisão da história das Nações Unidas em favor de um advogado brasileiro em uma causa defendendo uma pessoa física. E a ONU, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, nessa decisão, chega a declarar o seguinte: o Comitê de Direitos Humanos da ONU considera que, para um observador razoável, os fatos que ocorreram mesmo antes da primeira condenação do autor, em 2017, se referindo ao presidente Lula, mostra que o elemento objetivo do requerimento de imparcialidade não foi atingido. O comitê observa que uma decisão tomada no momento certo sobre o assunto teria evitado o prejuízo causado pelo autor, o que incluiu uma condenação, a confirmação da condenação, ser impedido de concorrer à presidência da República e 580 dias de uma prisão injusta. Foi o senhor que colecionou essa decisão da Organização das Nações Unidas. Aliás, o senhor proclamou, às vezes, contra inclusive o clamor da opinião pública, mas atuando como a justiça devia atuar, e lembrou a todos os brasileiros a existência de alguns princípios basilares, presentes no artigo 5º da Constituição. A presunção de inocência, a defesa, o contraditório, a defesa ao devido processo legal, o direito ao devido processo legal. Isso está na Constituição, mas durante o tempo parece que isso foi esquecido. Doutor Zanin, quando muitos se curvavam às condenações, quando muitos se curvavam ao punitivismo, Vossa Excelência proclamou por esses direitos. Isso e a decisão da ONU pontuam em vosso currículo e trazem ao senhor as condições de ter um notável saber jurídico para esse lugar. Tem significado diagnóstico, como costumo dizer, logo após o período triste que nós passamos, logo depois do punitivismo que abriu alas para o fascismo em nosso país, nós termos assento na Suprema Corte desse país, um advogado não só garantista, mas um advogado que respeita a Constituição, fazendo jus ao dever e ao papel da democracia. É isso que tem que ser lembrado. Porque, presidente, veja, eu vejo alguns questionamentos, inclusive, nessa sabatina, e me causam especial espécie, se assim me permite, né? Alguns aqui questionaram: não pode um inquérito com o juiz sendo acusador ao mesmo tempo e sendo executor? Eu acho que não pode. Mas também, quando lembram disso, eu lembro do Evangelho de Lucas, capítulo 6, Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 14. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não percebes o tronco que está no teu próprio olho? O mesmo que falo de inquéritos indevidos do Supremo Tribunal Federal, esquecem e acham correto um processo judicial em que teve conluio entre juiz e procurador. Aliás, doutor Zanin, ao invés de perguntar aqui, como já foi perguntado aqui anteriormente, sobre relação pessoal sua com o presidente, eu espero e eu acredito que o senhor não terá nenhuma relação pessoal com nenhum procurador na atuação da magistratura na Suprema Corte de nosso país. Eu tenho certeza que, pela experiência que o senhor teve em denunciar isso, essa atuação, Vossa Excelência não terá.